Se você está ouvindo isto, o universo acaba de escolher você. Prólogo. O livro que o encontrou. Há livros que você escolhe, e há livros que escolhem você. Talvez você não saiba como chegou até aqui. Talvez tenha clicado neste audiolivro sem pensar muito. Mas a verdade, uma verdade tão antiga quanto o próprio tempo, é que nada disso é coincidência. Se estas palavras chegaram aos seus ouvidos agora, é porque a sua alma pediu por elas. Desde o início dos séculos, existem livros que só aparecem quando o leitor está pronto. Eles não são procurados, são encontrados. Guardam segredos que atravessaram gerações, esperaram eras inteiras e só se revelam quando o buscador atinge o momento certo da sua jornada. Este é um desses livros. Se você está ouvindo, significa que a hora chegou e daqui para frente nada mais será como antes. Capítulo 1. O sussurro do destino. Há momentos na vida em que, de repente, tudo parece ganhar um significado que antes não estava lá. Uma música que toca no rádio no instante exato em que você pensava em alguém. Um livro que aparece na sua frente como se tivesse vida própria. Uma frase, dita por um estranho, que parece responder à pergunta que você nem ousou fazer em voz alta. E, dentro de você, um arrepio silencioso. Como se algo além da sua compreensão estivesse tentando falar com você. Não através de palavras humanas, mas por meio de sinais sutis, alinhamentos invisíveis e acontecimentos aparentemente aleatórios que começam a formar um padrão. Esse é o sussurro do destino. Não é uma voz alta, nem uma aparição mística que você vê com os olhos físicos, é mais profundo. É um movimento quase imperceptível do universo, convidando você a perceber que existe algo maior guiando seus passos. E aqui está o segredo. Ele não grita, ele sussurra, porque a linguagem do invisível não busca convencer a sua mente. Ela fala diretamente à sua alma. Muitas pessoas vivem anos, às vezes vidas inteiras, ignorando esses sinais. Acham que são coincidências, atribuem ao acaso, seguem adiante, ocupadas demais com suas rotinas, presas em preocupações e expectativas, sem perceber que a própria existência está tentando iniciar uma conversa com elas. Mas há um instante, um ponto de virada, em que a vida simplesmente para de ser comum, porque o chamado do invisível começa a ficar mais intenso, mais frequente, mais impossível de ignorar. E, quando você chega a esse ponto, já não há mais volta. Você está sendo convidado para algo maior. O destino, diferente do que muitas pessoas acreditam, não é um roteiro rígido escrito nas estrelas. Ele é um convite. Um convite para lembrar quem você é, para alinhar sua vida com forças que sempre estiveram ao seu lado, mas que só podem agir quando você se torna consciente delas. O chamado nunca é imposição, é um sussurro, esperando ser reconhecido. E como você sabe quando está acontecendo? Como perceber que não é apenas imaginação, que não são apenas coincidências? A resposta está no sentimento interno. Há algo que muda dentro de você. É como se o mundo exterior continuasse igual. As mesmas ruas, as mesmas pessoas, os mesmos compromissos, mas sua percepção ganhasse outra dimensão. Um simples pôr do sol parece carregado de mensagens. Um sonho deixa de ser apenas um sonho. Torna-se uma revelação. Um encontro casual com alguém desperta a sensação de que havia um propósito oculto naquele momento. Esse é o toque do invisível. E quanto mais você presta atenção, mais claro fica. Não porque o universo fale mais alto, mas porque sua sensibilidade começa a afinar como um instrumento musical. Você passa a ouvir o que antes estava sempre ali, só que encoberto pelo barulho da mente, pelas preocupações e pelo medo. Imagine que sua vida é uma sala escura. O chamado do invisível é uma fresta de luz entrando por uma janela esquecida. Ela sempre esteve ali,
Mas só quando você apaga o barulho, os pensamentos correndo, as dúvidas, a correria, é que consegue enxergar a claridade entrando. E aqui está algo poderoso. O universo não escolhe pessoas especiais para falar. Ele fala com todos, mas só quem aprende a silenciar por dentro consegue ouvir. Existem 3 maneiras mais comuns pelas quais o chamado chega. O caminho do silêncio. Você pode senti-lo em momentos de profunda quietude. Às vezes, no meio da madrugada, quando tudo está parado e você, de repente, sente uma presença, uma certeza de que existe mais além do que seus olhos podem ver. O caminho do caos. O chamado também pode vir quando tudo parece desmoronar. Uma perda, uma decepção, uma mudança abrupta. Muitas vezes, é no momento em que você acredita que a vida está contra você que, na verdade, ela está abrindo espaço para algo muito maior. O caminho dos sinais sutis, palavras, músicas, livros, números repetidos, encontros inesperados. Pequenos acontecimentos que parecem coincidência, mas, no fundo, não são. Eles estão tentando chamar sua atenção para um alinhamento que a lógica não consegue explicar, mas que sua alma reconhece de imediato. O segredo está em não ignorar. O universo não vai aparecer diante de você com luzes piscando e uma voz trovejante dizendo o que fazer. Ele fala através de símbolos, metáforas, sincronicidades, e cada sinal carrega uma linguagem pessoal, única para cada pessoa. O que para alguém pode ser apenas uma borboleta pousando na janela, para outro pode ser a lembrança de um ente querido, um despertar espiritual, uma resposta a uma pergunta feita em silêncio. O chamado do invisível não busca convencer sua mente lógica. Ele busca tocar a parte de você que já sabe, porque, no fundo, sua alma já conhece o caminho. Ela apenas esqueceu ao assumir a forma humana e está agora despertando para o que sempre esteve lá. E talvez você esteja ouvindo este audiolivro justamente porque esse é o seu chamado. Talvez você tenha sido guiado até aqui sem perceber. Talvez este livro não seja um livro. Talvez seja o próprio universo usando palavras humanas para falar com você. Seja como for, aqui está algo que você precisa lembrar. O destino não é algo distante, esperando acontecer um dia. Ele já está acontecendo agora. Cada escolha, cada pensamento, cada emoção está alinhando você com diferentes possibilidades. E, quando o chamado vem, ele está convidando você a sair do piloto automático e assumir seu papel de co-criador consciente da sua vida. Mas há um detalhe importante. O chamado não traz todas as respostas de uma vez. Ele não entrega um mapa completo. Ele apenas acende a próxima luz no caminho, como uma trilha na floresta iluminada por pequenas tochas. Você só vê a próxima quando avança um pouco mais. Por isso, confiar faz parte do processo. Confiar mesmo sem entender. Confiar mesmo quando tudo parece confuso. Porque o chamado do invisível não é para a mente lógica compreender, é para a alma sentir. Muitos tentam controlar a vida com a força das próprias mãos, mas descobrem, cedo ou tarde, que existe uma inteligência maior guiando cada detalhe. E quando você resiste, sofre. Mas quando começa a ouvir o chamado, tudo muda. Não significa que a vida ficará perfeita da noite para o dia. Significa que, mesmo nas tempestades, você começa a sentir um fio invisível de propósito ligando tudo. E esse fio é inquebrável. O sussurro do destino não pede que você tenha todas as respostas. Ele pede apenas que você escute, que esteja presente. Que pare de correr por um instante e perceba que há algo maior tentando conversar com você através dos acontecimentos, dos sentimentos, dos encontros e até mesmo dos desafios. E quando você começa a ouvir, algo mágico acontece.
A vida, que antes parecia aleatória, começa a se alinhar de formas misteriosas. Pessoas surgem no momento certo. Oportunidades aparecem de lugares inesperados. Ideias chegam como se viessem de outro plano. E você percebe que nunca esteve sozinho. Nunca. Porque o chamado do invisível é, na verdade, a lembrança de que você e o universo nunca estiveram separados. Você é parte dele e ele parte de você. No próximo capítulo, vamos explorar como diferenciar os sinais reais das simples coincidências, para que você possa caminhar com mais clareza nesse diálogo silencioso entre sua alma e o infinito. Capítulo 2. Quando a alma está pronta. Há um instante misterioso na vida em que tudo parece conspirar para o mesmo ponto. É como se as peças de um quebra-cabeça, espalhadas por anos de experiências, encontros e desencontros, finalmente começassem a se encaixar. Esse instante não pode ser forçado, nem apressado. Ele não acontece porque você quer, mas porque a sua alma chegou ao momento exato da sua jornada para receber uma nova sabedoria. E quando isso acontece, meu querido ouvinte, nada mais é como antes. Muitas pessoas passam a vida buscando respostas nos livros, nas religiões, nas filosofias, nas vozes dos outros, sem perceber que existe um tempo certo para cada revelação. Assim como a semente não floresce antes da hora, o despertar interior também obedece a um ritmo sagrado. E o mais fascinante é que esse ritmo não é ditado pelo relógio humano, mas pelo compasso invisível da própria alma. Talvez você já tenha lido algo no passado que parecia bonito, mas não fazia sentido. E anos depois, ao reencontrar as mesmas palavras, elas incendiaram sua consciência como uma revelação. Isso não aconteceu porque o texto mudou, mas porque você mudou. Porque a alma, para absorver certas verdades, precisa primeiro amadurecer através das experiências, das dores, dos silêncios e das buscas aparentemente sem resposta. E existem sinais claros, inconfundíveis, de que você chegou a esse momento. Eles não são racionais, não seguem lógica linear. Mas quando acontecem, você sabe, você sente. Sinal 1. O cansaço das velhas respostas. Antes do despertar, há sempre um período de exaustão. É quando as antigas explicações já não bastam, os velhos caminhos já não satisfazem e as fórmulas conhecidas parecem vazias. Você pode até continuar fazendo as mesmas coisas, mas algo dentro de você está inquieto. É como se a alma sussurrasse: não é por aqui, há mais, há algo além. Esse cansaço não é fraqueza, é o prenúncio da mudança. Porque só quando as antigas estruturas começam a ruir é que o novo pode nascer. Muitas pessoas interpretam isso como confusão, crise ou solidão espiritual. Mas, na verdade, é o espaço sendo aberto para algo maior entrar. Sinal 2. O aumento das sincronicidades. De repente, os chamados acaso e coincidência se multiplicam. Você pensa em alguém e essa pessoa liga. Um livro cai da prateleira com uma mensagem que parece escrita para você. Um filme, uma música, uma frase em uma conversa aleatória. Tudo parece carregar significados ocultos. As sincronicidades são a forma do universo dizer: você está alinhado. Continue. Quanto mais você presta atenção, mais elas acontecem. É como se a vida começasse a falar uma nova língua e você, aos poucos, aprendesse a entendê-la. Sinal 3. A busca por silêncio. Quando a alma está pronta, barulhos e distrações começam a perder o encanto. Festas, ruídos, conversas vazias, nada disso alimenta mais o que você procura. Surge um desejo por silêncio, natureza, simplicidade, por momentos de introspecção. Isso não significa isolamento, mas uma mudança na direção da energia. Você percebe que as respostas não estão no ruído do mundo,
mas na voz suave que fala dentro de você quando tudo fica quieto. Sinal 4. O desapego espontâneo. Coisas, pessoas e situações que antes eram essenciais começam a perder o peso. É como se você olhasse para a própria vida e pensasse: por que eu me importava tanto com isso? Esse desapego não é frieza nem indiferença. É apenas a percepção de que nada do que é verdadeiro pode ser perdido. Quando a alma está pronta, ela entende que segurar o que já cumpriu seu papel é impedir o novo de chegar e, com uma coragem silenciosa, começa a soltar. Sinal 5. A sede por sentido. Chega um momento em que entretenimentos superficiais não satisfazem mais. Surge uma fome por significado, por algo real, profundo, transformador. Livros espirituais, conversas existenciais, perguntas sobre o propósito da vida, tudo isso começa a chamar sua atenção de forma quase irresistível. Não é curiosidade intelectual. É a alma dizendo: agora estamos prontos para ouvir o que antes não estávamos prontos para entender. Sinal 6. A sensação de ser guiado. Quando a alma atinge o ponto certo, você começa a sentir que não está mais andando sozinho. Pessoas surgem na hora certa. Oportunidades aparecem como por mágica. Portas se fecham apenas para direcionar você para outras maiores. Não é que a vida fique perfeita. Os desafios continuam, mas algo muda. A confiança. Você sente, mesmo sem provas concretas, que existe uma inteligência maior orquestrando tudo. Sinal 7. O chamado para servir. Quando a alma desperta, ela entende que a vida não é apenas sobre conquistas pessoais. Surge o desejo de contribuir, de compartilhar, de ser canal para algo maior. Isso pode acontecer de 1000 formas: um trabalho, uma palavra, uma presença. Mas a essência é a mesma. Você percebe que não está aqui apenas para sobreviver, mas para participar da transformação do todo. Porque esse momento é sagrado. Tudo na existência obedece a ciclos. A lua, as marés, as estações, o crescimento das árvores. Nada é apressado, e tudo acontece no tempo exato. A alma também tem suas estações internas, e quando ela está pronta, não há mais retorno. Esse momento é sagrado porque marca o fim de uma velha versão de você. Não é um aprendizado superficial, é uma morte simbólica, a morte das ilusões, dos apegos, das identidades construídas para agradar o mundo e, ao mesmo tempo, é um nascimento, o início de uma vida mais alinhada, mais verdadeira, mais livre. O perigo de ignorar o chamado, quando a alma está pronta e você resiste, a vida começa a empurrar. Primeiro com sinais suaves, depois com acontecimentos que parecem perdas, crises, caos. Mas tudo isso é apenas a tentativa do universo de quebrar as paredes que você construiu ao redor de si mesmo. Por isso, tantas pessoas dizem que seu despertar começou depois de uma dor. Não porque o sofrimento seja necessário, mas porque, muitas vezes, é a única linguagem que a mente entende quando a alma está tentando assumir o comando. O convite que chega para poucos, este livro, ou melhor, esta mensagem, só aparece para quem está nesse ponto. Não é para todos. Há quem o ignore, há quem ouça e esqueça. Mas para aqueles cuja alma está madura, as palavras não ficam na superfície, elas penetram, ecoam, movem, porque o que está acontecendo agora não é apenas leitura, é encontro, é o universo dizendo: chegou a hora. Prepare-se para o próximo passo. No próximo capítulo, vamos falar sobre o portal dos livros raros, aqueles textos e ensinamentos que só se revelam quando a alma atinge esse estado de prontidão. E por que eles carregam o poder de transformar uma vida inteira. Capítulo 3. O portal dos livros raros. Existem livros que você escolhe e existem livros que o escolhem.
Por séculos, civilizações inteiras foram moldadas por palavras, ensinamentos e sabedorias que não vieram com barulho, mas com a suavidade de um mistério. Palavras que atravessaram o tempo, sobrevivendo a guerras, incêndios, perseguições e esquecimentos, para chegar silenciosamente às mãos de quem estava pronto para recebê-las. Esses são os livros raros, os portais entre o mundo comum e a dimensão onde o invisível fala. Eles não aparecem para todos, e não é por exclusividade ou favoritismo do universo. Eles aparecem porque carregam chaves que só podem ser usadas quando a alma alcançou o estado necessário para compreender, absorver e, principalmente, viver o que está escrito. Antes disso, seriam apenas páginas com tinta, mas quando o leitor está pronto, tornam-se revelações. Pense nos textos védicos, na sabedoria egípcia, nos evangelhos apócrifos, no Tao Te Ching, nos manuscritos encontrados em cavernas e desertos depois de séculos ocultos. Eles não foram feitos para entreter, não foram escritos para vender cópias. Foram nascidos de experiências espirituais, de visões, de silêncios profundos, de homens e mulheres que, em seu tempo, tocaram dimensões que a mente comum não acessa. E mais, esses livros não falam apenas com a razão. Eles falam com camadas da consciência que vão além da mente lógica. Por isso, em muitas culturas antigas, ler não era um ato comum, era um ato sagrado. Abrir um pergaminho, um códice, um manuscrito, era abrir um portal. Mas por que eles aparecem apenas para alguns? Porque a compreensão não vem das palavras, mas do estado interior. Um mesmo livro pode ser lido por 100 pessoas. 99 verão apenas belas frases. Uma, talvez, terá sua vida transformada para sempre. A diferença não está no livro, está no leitor. Se alguém busca um texto sagrado apenas com curiosidade superficial, ele permanece fechado. Mas se a pessoa o encontra em um momento de busca verdadeira, quando a alma está madura e faminta de sentido, as palavras começam a brilhar como se fossem escritas apenas para ela. É por isso que os livros raros não seguem as leis do acaso. Eles encontram o leitor na hora exata. Às vezes, caem literalmente de uma estante. Outras aparecem como recomendação de um amigo. Podem surgir em sonhos, em intuições, em caminhos improváveis, mas sempre trazem a sensação de destino. Era isso que eu precisava ler agora. Livros que mudaram o curso da humanidade. Se olharmos para trás, veremos que os maiores despertares coletivos começaram com textos assim. Os Upanishads, na Índia, trouxeram uma visão de unidade cósmica que moldou não apenas religiões, mas filosofias inteiras sobre a natureza da existência. O Tao Te Ching, na China, escrito por Lao Tse, revelou a sabedoria do não forçar, do fluir com a vida, em uma época de guerras e caos. O Corpus Hermeticum, no Egito helenístico, plantou as sementes do conhecimento esotérico e da alquimia espiritual, que influenciariam místicos por séculos. Os evangelhos apócrifos, escondidos por medo de perseguições, traziam mensagens mais íntimas e enigmáticas sobre o caminho interior, diferentes das versões oficiais. O livro tibetano dos mortos, usado em rituais de transição da vida para a morte, guia consciências para além do véu do mundo material. Perceba algo, esses livros não buscavam seguidores, não traziam promessas de riqueza, fama ou poder. Falavam de silêncio, autoconhecimento, transcendência, união com o todo. E por isso mesmo, muitos foram rejeitados, esquecidos, até mesmo proibidos, mas sobreviveram. Porque não eram textos comuns, eram portais. O livro como ser vivo. Em muitas tradições antigas,
Acreditava-se que um livro sagrado tinha espírito, que cada vez que alguém o lia com o coração aberto, ele despertava. Essa ideia pode parecer poética demais para a mente moderna, mas experimente lembrar quantas vezes você leu algo e sentiu como se as palavras tivessem sido escritas só para você, como se o livro tivesse esperado o momento certo para encontrá-lo. É porque os livros raros não são apenas informação, eles são convocação, uma ponte entre o humano e o divino, entre o visível e o invisível. Porque eles só chegam quando estamos prontos. Se alguém encontra um livro desses antes da hora, pode até lê-lo, mas não vai entendê-lo. Porque compreender de verdade não é interpretar intelectualmente, é ser transformado. E a transformação requer preparo. Uma alma imatura lê sobre desapego, mas continua agarrada a tudo. Lê sobre silêncio interior, mas teme ficar sozinha. Lê sobre rendição, mas insiste em controlar cada detalhe da vida. Quando amadurecemos, as mesmas palavras tocam lugares que antes estavam fechados. É como se o livro dissesse: agora você pode ouvir o que eu sempre disse. Os livros que esperam por você. Talvez você já tenha sentido isso. Um título que aparece repetidamente. Uma recomendação que surge de diferentes pessoas. Um sonho onde um livro misterioso é entregue a você. Não ignore. Às vezes, o universo usa esses sinais para colocar em suas mãos aquilo que vai abrir uma nova fase da sua vida. Mas lembre-se, não basta ler. É preciso viver. As páginas são apenas o início. O verdadeiro portal se abre quando o ensinamento atravessa a mente e desce para o coração, transformando decisões, atitudes e perspectivas. Um segredo guardado a 7 chaves. Há histórias de livros escondidos em mosteiros, cavernas, templos, manuscritos enterrados para que só fossem encontrados séculos depois. Por que isso acontecia? Porque a humanidade não estava pronta. Revelar certas verdades antes da hora poderia levar à distorção, ao uso errado, ao fanatismo. Por isso, os antigos sábios preferiam entregar seus textos apenas para discípulos preparados, pessoas que buscavam não poder, mas verdade. E isso nos traz a um ponto essencial. Os livros raros não foram feitos para as massas. Eles sempre escolheram seus leitores. Se você está ouvindo estas palavras agora, talvez seja porque um desses livros invisíveis o encontrou. Não nas mãos, mas no coração. Você também carrega um livro raro dentro de si, sim. Porque os textos mais sagrados não estão apenas nas bibliotecas antigas. Eles estão escritos na sua própria vida. Cada dor superada, cada silêncio aceito, cada intuição seguida, tudo isso forma capítulos do livro que é a sua alma. Os livros raros de fora apenas despertam os livros raros de dentro. No próximo capítulo, vamos falar sobre as páginas que falam com a alma e como certas palavras atravessam o intelecto e tocam diretamente a consciência, gerando transformação profunda. Capítulo 4. As páginas que falam com a alma. Há um tipo de leitura que não se faz com os olhos. Não se faz com pressa, nem com a ânsia de acumular informação. É uma leitura silenciosa, quase sagrada, que não passa apenas pela mente, mas pela própria essência do ser. Quando encontramos certas palavras, palavras que não foram escritas apenas para informar, mas para transformar, algo dentro de nós desperta. É como se cada frase fosse uma chave, abrindo portas que nem sabíamos existir. Essas são as páginas que falam com a alma. Elas não gritam, não imploram por atenção. Elas não são para quem lê correndo, procurando fórmulas prontas ou soluções rápidas. Elas são para quem está pronto para mergulhar fundo, para quem compreende que a verdadeira sabedoria não é absorvida apenas pela mente racional, mas sentida, incorporada, vivida.
E o mais fascinante é que esse tipo de leitura não depende do autor, nem do tempo em que o texto foi escrito. Pode ser um manuscrito antigo encontrado em uma caverna. Pode ser um diário pessoal esquecido por décadas. Pode ser um poema, uma carta, uma história aparentemente simples. Se há verdade nas palavras, se há presença, se há espírito, elas atravessam o tempo e falam direto à consciência de quem as encontra. Mas como isso acontece? Como um conjunto de palavras impressas em papel pode tocar camadas tão profundas do nosso ser? A resposta está em algo que chamo de leitura vibracional, muito além da mente racional. A maioria das pessoas lê para entender, para interpretar, analisar, debater. Mas existem textos, raros textos, que não vieram para serem entendidos no sentido comum. Eles vieram para ser absorvidos como quem absorve o calor do sol, o perfume de uma flor, o som de uma música. Quando você lê mentalmente, processa as palavras como informações. Quando lê vibracionalmente, permite que a energia por trás das palavras fale com você. É por isso que, em muitas tradições antigas, os textos sagrados não eram apenas lidos, eles eram meditados, repetidos em silêncio, cantados como mantras, gravados na memória, não para serem decorados, mas para serem vividos. Um sutra budista, por exemplo, não é estudado apenas para ser explicado. Ele é lido repetidamente até que a mente pare de tentar decifrá-lo e, de repente, algo dentro de você simplesmente entende, sem palavras. O mesmo acontece com os Kuan Zen, aquelas perguntas aparentemente absurdas como: qual é o som de uma mão batendo palmas? Não há resposta lógica. A resposta é um estado de consciência. É o momento em que a mente desiste de controlar e a alma desperta para algo maior. Quando o texto vira espelho, um livro comum traz ideias. Um livro vivo traz reflexos. Ao lê-lo, você não apenas entende o que está escrito, você se entende melhor. É como se cada palavra fosse um espelho, revelando partes de você que estavam escondidas. Às vezes, uma frase simples ilumina uma dor antiga, uma dúvida, um medo, não porque o autor conheça sua vida, mas porque a verdade tem essa característica. Ela fala diretamente ao ponto certo, no momento certo. Por isso, não existe leitura rápida quando se trata de textos assim. Você pode até virar as páginas depressa, mas as palavras vão parar você. Uma frase brilha. Um parágrafo se recusa a passar despercebido. E você precisa reler, precisa sentir, porque não é a mente quem está lendo agora, é a alma, a leitura que transforma. Há uma diferença entre informação e transformação. Informação ocupa a mente, transformação muda a vida. Quando uma página fala com sua alma, ela não traz apenas novos pensamentos, ela traz novos olhares, novas atitudes, novas possibilidades. Talvez você já tenha vivido isso, ler algo e, sem perceber, começar a agir de forma diferente, falar de forma diferente, sentir de forma diferente. É como se o texto não tivesse ficado no papel. Ele tivesse entrado em você e começado a reescrever sua história por dentro. Isso acontece porque algumas palavras carregam energia, e energia não é teoria, é transmissão. Como acessar a leitura vibracional para que as páginas falem com a sua alma? É preciso mudar a forma de ler. Não é mais um ato mental, mas quase um ritual. Silencie antes de abrir o livro, respire fundo, deixe o dia lá fora. Leia como quem entra em um templo, não em uma biblioteca. Leia devagar. Palavras profundas precisam de espaço para ecoar. Não corra. Leia como quem saboreia, sinta mais do que analise. Pergunte-se, o que isso desperta em mim? Em vez de, o que isso significa? Volte quando algo brilhar. Se uma frase tocar você, não siga adiante. Releia. Feche os olhos. Permita que ela trabalhe dentro de você.
leve para a vida. O texto não termina quando você fecha o livro. Observe como ele continua conversando com você nos dias seguintes, nos sonhos, nas conversas, nas decisões. Quando as palavras deixam de ser palavras, nos estados mais profundos de leitura vibracional, algo misterioso acontece. Você percebe que não está apenas lendo, está sendo lido. É como se o livro olhasse para dentro de você, iluminando memórias, respostas e verdades que já estavam ali, mas que precisavam de um convite para despertar. Muitos místicos relatam essa experiência. Dizem que certos textos parecem mudar cada vez que você os lê. Não porque as palavras mudaram, mas porque você mudou. O livro é o mesmo, o leitor é outro, e, a cada encontro, novas camadas são reveladas. O perigo da pressa. Vivemos em um mundo apressado, faminto por informações rápidas. Mas a alma não desperta em velocidade de internet. Ela desperta no ritmo do silêncio, da contemplação, da presença. Por isso, os livros raros nunca serão populares no sentido comum. Eles não se encaixam em modismos. Não são para entretenimento. São para aqueles que aprenderam, às vezes pela dor, às vezes pelo amor, que o que transforma não é o muito, mas o profundo. Um convite. Ao terminar este capítulo, talvez você sinta vontade de voltar e reler. E isso é bom, porque a verdadeira leitura não busca chegar ao fim do livro, mas ao início de uma nova consciência. As páginas que falam com a alma não terminam quando o ponto final aparece. Elas continuam ecoando na forma como você vê o mundo, no modo como você se relaciona com as pessoas, no jeito como você lida com seus próprios medos e sonhos. Elas não estão interessadas em informar, estão interessadas em transformar. E talvez seja por isso que você está ouvindo este livro agora, porque de alguma forma você está pronto não para mais informação, mas para transformação. No próximo capítulo, vamos falar sobre a linguagem oculta do universo, os símbolos, sinais e mensagens que a vida nos envia e que só podem ser compreendidos quando aprendemos a ler além das palavras. Capítulo 5. A linguagem oculta do universo. Há uma linguagem que não se aprende em livros, nem em escolas. Ela não se expressa apenas por palavras ou sons, mas por símbolos, acontecimentos, sonhos, intuições e sinais que atravessam a vida de forma silenciosa e, ao mesmo tempo, poderosa. É a linguagem oculta do universo, uma forma de comunicação que fala com a alma muito antes de chegar à mente racional. Você já sentiu isso? Um número que se repete em diferentes lugares. Um animal que aparece em momentos-chave da sua vida. Uma frase que alguém diz por acaso, mas que parece uma resposta direta à pergunta que você carregava em silêncio. Esses não são acontecimentos aleatórios, são mensagens, sinais de uma realidade mais profunda tentando alcançar você. O problema é que a maior parte das pessoas perdeu a capacidade de ouvir. Aprendemos a interpretar apenas a linguagem lógica, linear, racional. Mas a vida fala em círculos, metáforas e mistérios. E quem não sabe ouvir acaba vivendo como um estrangeiro em sua própria existência, cercado de mensagens, mas incapaz de entendê-las. Quando você começa a despertar, percebe que o universo nunca parou de falar. Você é que estava distraído. E para aos poucos, passa a enxergar os padrões, as repetições, os códigos que ligam tudo a tudo. E então descobre, a vida é muito mais inteligente, muito mais guiada, muito mais mágica do que a mente humana é capaz de imaginar. A diferença entre sinais e coincidências, a mente apressada chama de coincidência, a alma desperta chama de sincronicidade. Uma coincidência é vista como acaso, sorte ou destino cego, mas uma sincronicidade, como descreveu Carl Jung, é a união de um evento externo com um estado interno de consciência. É quando algo acontece por fora,
mas carrega um significado profundo por dentro. Exemplo, você está refletindo sobre mudar de cidade e, de repente, alguém que você não via há anos comenta sobre uma oportunidade exatamente naquele lugar. A mente cética chama de sorte. A alma desperta e entende como resposta. O universo fala através de sincronicidades porque elas escapam ao controle do ego. São sinais que conectam pontos invisíveis e mostram que existe uma ordem maior operando por trás do aparente caos. Os diferentes dialetos do universo. Essa linguagem oculta não se limita a um único meio. Ela usa tudo. Números, sequências como 11, 11, 222, 777 aparecem repetidamente. Cada uma carrega significados simbólicos profundos, reconhecidos por tradições antigas e modernas. Sonhos. O inconsciente fala em imagens, metáforas e histórias oníricas. Muitas respostas chegam durante o sono, quando a mente racional não está interferindo. Animais e elementos da natureza. Em várias culturas, a aparição de certos animais em momentos-chave é vista como mensagem espiritual. Uma borboleta pode simbolizar transformação. Um corvo, aviso. Um lobo, força interior. Palavras e frases. Às vezes, você liga o rádio e uma música traz exatamente a mensagem que precisava. Ou alguém, sem saber de nada, diz uma frase que se encaixa perfeitamente na sua situação. Acontecimentos inesperados, portas que se fecham, encontros que mudam destinos, atrasos que evitam acidentes. A vida fala através de eventos que, à primeira vista, parecem inconvenientes, mas depois revelam um propósito oculto. O universo não fala com a mente. Fala com o coração. Um dos maiores erros é tentar interpretar os sinais com lógica fria. Essa linguagem não segue regras matemáticas, ela segue a vibração do coração. Por isso, duas pessoas podem ver o mesmo sinal e entender coisas completamente diferentes. Não existe um manual universal para interpretar tudo. O significado vem do que aquilo desperta em você. Se uma borboleta pousa na sua janela, para alguém pode ser apenas um inseto, para outra pessoa pode ser um lembrete de um ente querido que partiu. O sinal é o mesmo. O significado é pessoal. Porque o universo fala em símbolos, porque símbolos atravessam as barreiras da mente racional e chegam direto ao inconsciente. Uma história, um mito, um arquétipo, tudo isso carrega camadas de significado que a lógica não consegue decifrar totalmente. É por isso que os sonhos não falam em parágrafos. Eles falam em imagens, porque a alma entende imagens muito melhor do que discursos. As tradições antigas sabiam disso. Por isso ensinavam através de parábolas, metáforas, mandalas, pinturas, danças. A linguagem simbólica não explica, ela desperta o perigo de ignorar os sinais. Quando você ignora os sinais, a vida tenta falar mais alto. Primeiro vem o sussurro, depois os empurrões. Se ainda assim você não escuta, vêm os terremotos. Quantas pessoas só mudam de trabalho depois de uma demissão? Quantas só cuidam da saúde depois de uma doença? Quantas só buscam espiritualidade depois de uma perda? O universo começa com mensagens sutis, mas, se você insiste em não ouvir, ele usa métodos mais intensos para chamar sua atenção. Não como punição, mas como último recurso para alinhá-lo ao caminho que sua própria alma escolheu antes de nascer. Como aprender a ouvir. Silencie a mente. A linguagem do universo é sutil. Se há barulho demais, você não a percebe. Momentos de meditação, respiração e contemplação são essenciais. Observe os padrões. Um sinal isolado pode ser acaso, mas repetições são mensagens. 3 pessoas diferentes falando do mesmo assunto, no mesmo dia, não é coincidência. Sinta, não analise demais. Pergunte-se, o que isso significa para mim?
em vez de o que isso significa objetivamente. O sentido é pessoal. Confie no primeiro sentimento. A mente duvida. O coração sabe. A primeira sensação geralmente é a mais verdadeira. Agradeça pelos sinais. A gratidão mantém o diálogo aberto. Quanto mais você reconhece, mais a vida fala. Quando tudo começa a fazer sentido, chega um ponto em que você percebe que nada é aleatório, que cada encontro, cada desafio, cada momento de alegria ou dor traz uma mensagem. Isso não significa viver paranoico, procurando símbolos em tudo. Significa viver desperto, entendendo que a vida é inteligente e que você faz parte de uma dança muito maior. Quando isso acontece, o medo diminui. A solidão desaparece, porque você sente que existe uma rede invisível guiando cada passo. O próximo nível da comunicação. Com o tempo, você descobre que não precisa esperar sinais externos. O próprio silêncio interior começa a trazer respostas. É quando a intuição desperta. A intuição é a voz direta da alma. Ela não grita, não argumenta, não tenta convencer. Ela apenas sabe. E quanto mais você confia, mais clara ela fica. Esse é o nível mais profundo da linguagem oculta do universo, quando você percebe que o universo não está separado de você. Ele fala através de você. No próximo capítulo, falaremos sobre o guardião do conhecimento perdido. Os mestres, textos e tradições que protegeram a sabedoria espiritual para o momento em que a humanidade estivesse pronta para recebê-la. Capítulo 6. O guardião do conhecimento perdido. Há uma história silenciosa, raramente contada nos livros de história, que fala sobre homens e mulheres que dedicaram suas vidas a proteger algo que não podia cair nas mãos erradas: o conhecimento sagrado. Esse conhecimento não era apenas informação. Ele tinha o poder de transformar consciências, despertar almas, libertar pessoas de ilusões e manipulações. Por isso mesmo, era perseguido, distorcido, proibido. E para que não fosse perdido para sempre, precisava ser protegido. Às vezes, escondido, às vezes, camuflado, às vezes, entregue apenas a poucos iniciados. Quem eram esses guardiões? Eram sábios, místicos, monges, escribas, curandeiros, sacerdotisas, líderes espirituais, que sabiam que a humanidade ainda não estava pronta para certas verdades. Eles tinham plena consciência de que o conhecimento pode iluminar, mas também pode destruir quando mal compreendido ou mal utilizado. Por isso, o guardavam com extremo cuidado, passando-o de geração em geração, às vezes através de textos cifrados, símbolos enigmáticos, parábolas, mitos e lendas que apenas os iniciados sabiam interpretar. Assim, mesmo que os opressores queimassem bibliotecas inteiras, como a de Alexandria, ou perseguissem tradições espirituais inteiras, a essência da sabedoria sobrevivia, escondida à vista de todos, como um tesouro enterrado sob as areias do tempo, esperando o momento certo para emergir novamente. A sabedoria que sobreviveu ao tempo e ao fogo. Quando falamos de conhecimento perdido, não estamos falando apenas de textos físicos destruídos. Estamos falando de filosofias inteiras, de práticas espirituais profundas, de chaves para acessar níveis mais elevados de consciência. Pense nos evangelhos apócrifos, que foram banidos por concílios religiosos porque traziam mensagens mais íntimas, mais diretas, sobre a relação entre o humano e o divino. Mensagens que poderiam libertar a mente humana de estruturas de controle. Pense nos textos herméticos, atribuídos a Hermes Trismegisto, que influenciaram alquimistas, cientistas e místicos durante séculos, trazendo princípios como o que está em cima
é como o que está embaixo, revelando a unidade entre o macrocosmo e o microcosmo. Pense nas tábuas sumérias, nos escritos da sabedoria maia, nos manuscritos do Mar Morto descobertos em cavernas por acaso. Nada disso sobreviveu por sorte. Houve mãos invisíveis, protetores silenciosos, que compreenderam que esse conhecimento não poderia ser perdido, porque um dia a humanidade estaria pronta para ele. O silêncio dos mestres. Muitos guardiões viviam em templos isolados, cavernas, mosteiros no topo de montanhas. Eles não anunciavam ao mundo o que sabiam. Não buscavam fama nem poder. Pelo contrário, quanto mais profundo o conhecimento, mais silêncio ao redor dele. Porque sabiam que a sabedoria não pode ser dada a quem não está pronto. Se revelada cedo demais, seria mal interpretada, distorcida, usada para controle ou manipulação. E isso já aconteceu muitas vezes. Quantas guerras foram travadas em nome de verdades espirituais, que nunca foram compreendidas de verdade? Por isso, os mestres aprenderam a falar em códigos. Suas mensagens eram parábolas, símbolos, mitos. Assim, quem estava pronto entendia. Quem não estava, via apenas histórias bonitas. Jesus falava em parábolas. Buda usava metáforas. Lao Tse escrevia de forma poética e enigmática. Porque sabiam que a linguagem direta muitas vezes fecha portas, enquanto a linguagem simbólica convida a alma a despertar por dentro, sem imposição. O perigo do conhecimento sem sabedoria. Um dos motivos para esse cuidado extremo é que conhecimento sem sabedoria pode se tornar destrutivo. Imagine dar uma fórmula poderosa nas mãos de alguém tomado pelo ego, ou entregar segredos espirituais profundos para quem busca apenas poder pessoal. Isso não levaria à iluminação, mas à tirania. Por isso, os antigos ensinavam que o verdadeiro discípulo é testado antes de receber certos mistérios. Ele precisa demonstrar humildade, compaixão, equilíbrio interior. Não porque os mestres sejam egoístas, mas porque sabem que a sabedoria é uma espada de dois gumes. Pode curar ou pode ferir, dependendo de quem a segura. A guarda invisível continua. Muita gente pensa que esse conhecimento foi perdido para sempre. Mas ele nunca foi totalmente perdido. Está nos símbolos antigos esculpidos em templos. Está em mitos e contos de fadas que atravessaram séculos. Está na arquitetura sagrada, nas danças rituais, nas estrelas pintadas nos tetos de pirâmides e catedrais. E, principalmente, está na consciência humana, esperando o momento em que não precisará mais ser protegido, porque finalmente haverá maturidade coletiva para usá-lo com sabedoria. Por que agora tantos segredos estão vindo à tona? Nos últimos 100 anos, descobrimos textos enterrados por séculos, manuscritos do Mar Morto, evangelhos escondidos no deserto, textos antigos da Índia e do Tibete sendo traduzidos para o mundo inteiro. Isso não é coincidência, é um sinal de que a humanidade está entrando em uma fase onde velhas verdades podem ser reveladas novamente. Mas há um detalhe: essas verdades não são para satisfazer curiosidade intelectual. Elas voltam para transformar consciências, para nos lembrar de quem realmente somos, para dissolver as ilusões que nos mantiveram presos por tanto tempo. Você também é um guardião. Pode ser que você não tenha percebido ainda, mas, de certa forma, cada pessoa que desperta para esse conhecimento se torna um guardião dele. Porque o verdadeiro conhecimento não se guarda em cofres nem em bibliotecas secretas. Ele se guarda na forma como você vive. Se você descobre a compaixão, o amor, a presença, a unidade com a vida e vive isso, você está protegendo e espalhando a sabedoria. Os mestres antigos não queriam discípulos repetindo palavras. Queriam pessoas encarnando verdades,
Porque quando a verdade é vivida, ela não pode ser perdida novamente. O chamado dos guardiões. Talvez você sinta dentro de si esse chamado para proteger algo sagrado. Pode ser a verdade, a beleza, a bondade, a liberdade interior. Isso também faz parte da linhagem dos guardiões. Eles não usavam capas nem coroas. Muitos eram pessoas comuns aos olhos do mundo, mas por dentro carregavam chaves que mantinham viva a chama da sabedoria através das eras. E agora, essa chama chega até você, não para ser adorada, mas para ser continuada. Porque cada pessoa desperta mantém o conhecimento vivo, não com palavras, mas com presença, com consciência, com a forma como escolhe viver e amar. No próximo capítulo, vamos falar sobre quando o leitor se torna o livro, o momento em que você percebe que não está apenas absorvendo conhecimento, mas se tornando a própria sabedoria que procurava. Capítulo 7. Quando o leitor se torna o livro. Há um momento misterioso e sagrado na jornada de quem busca a verdade. Um ponto em que as palavras lidas deixam de ser apenas palavras, em que os textos, antes percebidos como ensinamentos externos, começam a se dissolver, até que você percebe: não sou mais apenas o leitor. Estou me tornando o próprio livro. Esse é o instante em que a sabedoria deixa de ser algo fora de você e passa a viver dentro de você. O conhecimento não é mais uma coleção de ideias guardadas na mente, mas uma presença silenciosa moldando sua forma de ver, sentir e existir. É o ponto em que você não lê apenas para aprender, você lê para lembrar. Porque, no fundo, tudo aquilo que você busca já estava gravado na sua alma desde o início, do intelecto à essência. No começo da jornada, buscamos livros, mestres, cursos, respostas em todos os lugares. É natural. A mente tem fome de explicações. Quer entender, mapear, organizar, colocar cada coisa em seu lugar. Mas a verdade mais profunda não se encaixa nos mapas mentais. Por isso, todo buscador sincero passa por uma fase de saturação. Lê dezenas de livros, coleciona citações, frases inspiradoras, até que um dia percebe que ainda sente um vazio. Falta algo, falta vida. É quando começa a transição do intelectual para o essencial, do acúmulo para a integração, de buscar para ser. Você já deve ter notado isso. Quanto mais amadurecemos espiritualmente, menos precisamos de palavras. Não porque desprezamos os textos, mas porque eles começam a cumprir seu verdadeiro propósito. Não o de nos encher de informação, mas o de nos esvaziar do que não somos para revelar o que sempre fomos. O espelho que se apaga. Os mestres antigos usavam uma metáfora simples. O livro é um espelho. Ele mostra algo, reflete algo, ilumina algo, até que você não precise mais dele, porque se tornou aquilo que buscava ver. É como usar uma lanterna no escuro. No início, você depende da luz externa para não tropeçar, mas à medida que seus olhos se acostumam, percebe que há uma chama interna acendendo. Um dia, a lanterna não é mais necessária. A luz agora vem de dentro. Os textos sagrados cumprem esse papel. Eles acendem luzes, revelam caminhos, mas o objetivo final não é criar seguidores de palavras, e sim seres humanos iluminados por dentro. Quando a verdade vira carne e osso, há uma grande diferença entre repetir uma frase espiritual e vivê-la. Entre citar um ensinamento e se tornar o próprio ensinamento. Dizer tudo está conectado é fácil. Viver cada dia sentindo essa conexão, respeitando-a, agindo a partir dela é outra história. Falar o amor é a resposta soa bonito. Amar de verdade, quando seria mais fácil julgar ou afastar-se, é onde o ensinamento deixa as páginas e entra na vida real. Por isso, os mestres sempre insistiram:
Não acredite em mim, experimente, porque a verdade só é verdade quando se torna experiência direta. Os 3 estágios da transformação. Ao longo dos séculos, muitas tradições espirituais descreveram a jornada de quem passa da leitura externa para a incorporação interna da sabedoria. Podemos resumir em 3 estágios. Ouvinte, leitor, é quando você busca ensinamentos, lê, estuda, absorve. Essa fase é necessária. Sem ela, não há sementes plantadas. Praticante integrador. Aqui, você começa a aplicar. Testa os princípios no dia a dia. Erra, aprende, tenta de novo. A sabedoria começa a sair da mente e entrar nas ações. Vivente, manifestação. Neste ponto, você não precisa mais dizer eu acredito nisso ou eu sigo tal filosofia. Você simplesmente vive. É visível no seu olhar, na sua presença, no seu silêncio. Você se torna a própria mensagem. Quando as palavras somem, mas a verdade permanece. Místicos relatam que, nos estágios mais avançados da consciência, até os textos mais sagrados são deixados para trás. Não por desrespeito, mas porque cumprem seu propósito. É como usar uma escada. Você a valoriza, mas não precisa carregá-la depois que alcança o terraço. Buda disse isso de forma brilhante. Minha doutrina é como uma balsa. Ela serve para atravessar o rio, mas não faz sentido carregá-la depois que você chegou à outra margem. Quando o leitor se torna o livro, as palavras desaparecem, mas a sabedoria permanece, viva, respirando, moldando cada gesto, cada escolha. O perigo do colecionador de palavras. Há pessoas que leem sem nunca se transformar. Conhecem teorias espirituais, citam mestres famosos, acumulam cursos e certificados, mas continuam presas nos mesmos medos, nos mesmos padrões, nas mesmas ilusões, porque ler sem integrar é como comer sem digerir. Enche, mas não nutre. Os livros raros não foram feitos para colecionadores. Eles foram feitos para alquimistas, aqueles que leem e deixam as palavras ferverem dentro de si até que algo novo nasça. A presença que ensina sem falar, quando alguém realmente incorpora a sabedoria, a própria presença dessa pessoa começa a ensinar. Você já conheceu alguém assim? Alguém que não tenta convencer, que não faz discursos, mas cujo jeito de estar no mundo inspira calma, confiança, clareza. Essa pessoa se tornou o livro. Ela não repete palavras sagradas. Ela é um capítulo vivo de compaixão, coragem, verdade. E quem a encontra sente isso, mesmo que não consiga explicar. O convite para você, talvez, sem perceber, você já esteja nessa transição. Talvez esteja ouvindo estas palavras e sentindo que não basta mais acumular informações espirituais, que chegou a hora de viver o que já sabe. Se for assim, lembre-se, você não precisa se apressar. A semente não força a si mesma para virar flor. Ela apenas permite, recebe a água, a luz, o tempo e floresce no momento certo. Da mesma forma, cada ensinamento verdadeiro trabalha dentro de você em silêncio, até que um dia, naturalmente, você percebe. Já não está apenas lendo o livro, você é o livro. No próximo capítulo, falaremos sobre o alinhamento com o destino maior. Como a vida começa a fluir de outra forma quando você deixa de lutar contra o caminho e passa a caminhar com ele, em vez de contra ele. Capítulo 8. O alinhamento com o destino maior. Há uma força silenciosa movendo tudo na existência. Ela faz as estrelas girarem, as marés obedecerem à lua, as flores desabrocharem na primavera e o coração bater dentro do seu peito sem que você precise pedir. Essa mesma força conduz também a sua vida. Mas, por muito tempo, a maioria de nós vive desconectada dela, tentando controlar tudo, resistindo ao fluxo, insistindo em caminhos que não são os nossos.
até que chega o momento em que a alma amadurece o suficiente para fazer a pergunta essencial: e se eu parasse de lutar? E se eu confiasse? Esse é o início do alinhamento com o destino maior. Não se trata de desistir da vida ou esperar passivamente que tudo aconteça. Trata-se de compreender que existe uma inteligência maior do que a mente racional, e que quando você se alinha a ela, a vida não apenas fica mais leve, mas mais significativa. As coisas começam a fluir. Portas certas se abrem. Oportunidades aparecem no momento exato. Pessoas que precisam cruzar seu caminho simplesmente aparecem, porque você não está mais nadando contra a corrente. Você está sendo guiado por ela. Mas para chegar a esse estado, é preciso primeiro entender como passamos tanto tempo desconectados dele. O ego e a ilusão do controle. Desde cedo, somos ensinados a acreditar que precisamos controlar tudo: carreira, relacionamentos, futuro, imagem, destino. Como se a vida fosse um projeto a ser gerenciado. O ego adora essa ideia. Ele se sente seguro quando acha que tem tudo sob controle. Mas, no fundo, é apenas uma ilusão. Porque basta um acontecimento inesperado, uma perda, uma mudança, uma surpresa, para mostrar que não controlamos quase nada. E isso assusta. Assusta porque fomos condicionados a acreditar que segurança vem de garantias externas. Mas o destino maior não funciona assim. Ele não oferece garantias. Ele oferece propósito, e propósito não se força, se revela. Os sinais de que você está fora de alinhamento. Antes de falar sobre o alinhamento, é preciso reconhecer o desalinhamento. E os sinais são claros: resistência constante. Quando tudo parece ser uma luta interminável, como remar contra a maré. Sensação de vazio, mesmo alcançando metas. Há uma falta de significado, como se algo essencial estivesse faltando. Cansaço emocional e mental. A exaustão de tentar controlar o incontrolável. Repetição de padrões dolorosos. Situações que se repetem até você aprender a lição que está evitando. Esses sinais não são castigos, são convites. Convites para parar, respirar e perguntar: será que existe uma forma diferente de viver? O momento de rendição. Toda transformação profunda começa com um ato de rendição. Não a rendição de quem desiste, mas de quem finalmente entende que não está sozinho na condução da própria vida. Há uma frase antiga que diz: pare de pedir para a vida abençoar os seus planos e permita que os planos da vida abençoem você. Quando soltamos o controle, algo mágico acontece. É como se a vida finalmente pudesse trabalhar a nosso favor, sem a interferência constante da nossa ansiedade, da nossa pressa, da nossa teimosia. Como é viver alinhado? Quando você começa a viver em alinhamento com o destino maior, há uma mudança silenciosa, mas profunda. As coincidências aumentam. O livro certo, a pessoa certa, a oportunidade certa, tudo chega no momento exato. O tempo parece diferente. Há menos pressa e mais presença. Você para de viver correndo atrás e começa a viver encontrando. A intuição desperta. Você simplesmente sabe quando algo é certo ou errado, mesmo sem explicações lógicas. Os medos perdem força, porque você sente que existe algo maior sustentando cada passo. A bússola interna. O destino maior não manda mapas detalhados. Ele envia bússolas. A bússola interior se manifesta como paz. Essa é a chave. Não como euforia passageira, mas como uma serenidade profunda, mesmo em meio ao caos. Quando uma escolha está alinhada com o seu destino, ela traz um sentimento de sim, de abertura, de fluidez. Quando não está, atenção, peso, resistência. Aprender a ouvir essa bússola é uma das maiores habilidades espirituais que alguém pode desenvolver. Confiança,
a ponte entre o visível e o invisível. Confiar não é acreditar que tudo vai sair do jeito que você quer. Confiar é acreditar que, aconteça o que acontecer, existe um propósito maior guiando tudo. Essa confiança não se constrói da noite para o dia. Ela nasce de pequenas experiências, pequenos sinais, pequenos milagres diários que mostram que a vida sabe o que está fazendo. Quanto mais você percebe esses sinais, mais fácil fica soltar o controle e deixar-se guiar. Práticas para o alinhamento. Silêncio diário. 5 minutos por dia de respiração consciente podem abrir mais clareza do que horas de ansiedade. Perguntas ao universo. Ao acordar, pergunte: o que a vida quer me mostrar hoje? E esteja aberto para perceber as respostas. Seguir a paz, não o medo. Se uma decisão traz paz, mesmo que desafiante, é sinal de alinhamento. Se traz medo e peso, talvez seja hora de esperar. Agradecer antes de entender. A gratidão abre portas, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. O fluxo e a entrega. Alinhar-se ao destino maior é como aprender a dançar. No início, você tenta controlar cada passo. Depois, percebe que existe uma música guiando o movimento e tudo fica mais leve. Quanto mais você se entrega, mais percebe que não perdeu nada, apenas o peso da resistência. O controle nunca foi liberdade, foi apenas prisão disfarçada. O propósito que se revela, quando você começa a viver assim, percebe algo extraordinário. O propósito não está em um ponto distante do futuro, mas em cada momento do caminho. O trabalho que você faz hoje, a conversa que tem hoje, a pessoa que ajuda hoje, tudo isso já faz parte do propósito maior. Não existe mais vida comum e vida espiritual. Tudo é espiritual quando vivido em alinhamento. No próximo capítulo, falaremos sobre o teste final do buscador. Aquele momento inevitável em que, antes da grande transformação, a vida parece desafiar tudo o que você aprendeu, apenas para ver se você realmente confia no caminho. Capítulo 9. O teste final do buscador. Todo buscador espiritual, mais cedo ou mais tarde, chega a um ponto crucial da jornada. Um momento em que a vida, silenciosamente, parece perguntar: você realmente confia no caminho que escolheu? Ou tudo isso era apenas teoria? Esse é o teste final. Ele não aparece como você espera. Não há um aviso, nem uma preparação formal. Muitas vezes, surge disfarçado de crise, de perda, de silêncio divino. É quando tudo o que você aprendeu parece ser colocado à prova de forma intensa e pessoal. Você pode ter lido dezenas de livros, assistido a palestras, feito cursos, praticado meditações, mas de repente, parece estar de volta ao ponto de partida, enfrentando medos, dúvidas e desafios que colocam em xeque tudo o que você acreditava. Não é castigo, é lapidação. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo. O diamante só nasce da pressão extrema. E a alma, para se tornar aquilo que nasceu para ser, também precisa atravessar esse fogo espiritual que separa a teoria da vivência, a crença superficial da certeza inabalável. Porque o teste é inevitável. A evolução espiritual não acontece apenas através de momentos de paz e revelação. Eles são importantes, mas não suficientes. É nos desafios que realmente descobrimos a profundidade da nossa fé, a solidez da nossa confiança, a realidade da nossa entrega. Sem o teste, tudo pode permanecer na superfície, palavras bonitas, conceitos elevados, ideias inspiradoras, mas sem raízes. O teste faz as raízes crescerem. Ele nos obriga a parar de buscar Deus, o universo, a verdade, apenas como um conceito externo e nos força a encontrar essa presença dentro de nós, mesmo quando tudo por fora parece desmoronar. O silêncio antes da revelação.
Muitos buscadores relatam uma fase em que sentem como se o universo tivesse parado de responder. Antes, os sinais eram claros, as sincronicidades constantes, a intuição fluía. De repente, silêncio. Esse é um dos testes mais profundos. Aprender a confiar, mesmo quando os sinais somem. Porque, no início da jornada, a vida envia muitas confirmações externas, números repetidos, mensagens, encontros significativos, como um incentivo para que você continue. Mas chega uma hora em que essas rodinhas de bicicleta são tiradas. É quando você precisa andar por si mesmo, sustentado pela fé interior, não pelos apoios externos. As 3 faces do teste. O teste final costuma aparecer de 3 maneiras principais, embora cada buscador viva isso de forma única. A perda, algo ou alguém que você considerava essencial, é tirado do seu caminho. Pode ser um relacionamento, um trabalho, uma segurança material. A dor não está apenas no que você perde, mas no vazio que isso deixa, obrigando você a encontrar uma fonte mais profunda de sentido e paz. O caos. Situações inesperadas parecem bagunçar tudo. Planos falham, caminhos se fecham, nada acontece como você imaginou. É o convite para soltar o controle e confiar que existe uma ordem maior por trás da aparente desordem. O silêncio, Deus, o universo, a vida, parecem não responder. Nenhum sinal, nenhuma resposta clara. Esse é o teste mais sutil. Aprender a confiar na presença, mesmo quando ela parece ausente. O propósito oculto da provação pode parecer duro, mas esse momento tem uma razão profunda. Ele revela onde ainda existem medos, apegos e ilusões dentro de nós. Traz à tona tudo o que precisa ser purificado antes da próxima etapa da jornada. Assim como o fogo não destrói o ouro, mas apenas as impurezas ao redor, o teste final não vem para destruir você, mas para libertar o que é essencial em você. A travessia. Passar pelo teste não é sobre vencer no sentido comum, não é sobre sair ileso, mas sobre sair transformado. Algumas pessoas resistem, lutam, reclamam, tentam entender tudo com a mente. Outras, em algum momento, simplesmente se rendem. Não uma rendição de desistência, mas de confiança. Eu não sei para onde isso vai me levar, mas escolho confiar. E é nessa rendição que algo muda. O caos externo pode até continuar por um tempo, mas dentro de você começa a nascer uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que vem de finalmente perceber que você nunca esteve sozinho, que havia propósito até mesmo no silêncio, até mesmo nas perdas, até mesmo naquilo que parecia sem sentido. Os frutos do teste. Quem atravessa esse fogo interior não volta o mesmo. Surge uma fé inabalável, não baseada em provas externas, mas em experiência direta. Nasce uma humildade verdadeira, porque você percebe que a vida é muito maior do que qualquer controle humano. Brota uma compaixão profunda, porque quem sofreu e foi transformado entende melhor a dor e a busca dos outros. Mas, acima de tudo, vem uma liberdade interior. Porque quando você perde o medo de perder, quando descobre paz, até no meio do caos, nada mais pode escravizar você por completo. A revelação após a noite escura. Místicos chamam essa fase de a noite escura da alma. É o momento em que todas as luzes parecem apagadas, mas é justamente no escuro que as estrelas começam a brilhar. Quando a noite passa, o buscador não volta apenas mais sábio, ele volta mais inteiro. Ele para de buscar a verdade apenas fora e começa a vivê-la por dentro. E, paradoxalmente, é quando você para de implorar por respostas que as respostas finalmente chegam. Não como teorias, mas como uma certeza silenciosa, como um sol nascendo depois da tempestade.
No próximo capítulo, falaremos sobre o livro que continua escrevendo você. Como depois de toda essa jornada, você percebe que a vida inteira é o verdadeiro livro sagrado e que você não é apenas o leitor, mas também o autor e a própria história acontecendo. Capítulo 10. O livro que continua escrevendo você. Há um momento na jornada espiritual em que você olha para trás e percebe: tudo, absolutamente tudo, fez parte de um mesmo livro, o livro da sua própria vida. As alegrias, as perdas, os encontros, os silêncios, as respostas, as dúvidas, as sincronicidades misteriosas. Cada detalhe foi como uma página escrita não apenas pelo tempo, mas por algo muito maior. Algo que transcende a lógica e a vontade pessoal. Esse é o instante em que você entende que o livro sagrado não está apenas nos textos antigos, nem nas palavras de mestres iluminados, nem mesmo nas páginas deste audiolivro. Ele está na própria experiência viva que você tem agora, neste exato momento. E o mais impressionante, você não é apenas o leitor desse livro. Você é também o autor, o personagem e a história acontecendo. Tudo o que você viveu até aqui, os capítulos de dor, os capítulos de amor, os capítulos de silêncio, formaram o treinamento necessário para chegar a essa compreensão. Antes, você lia livros espirituais procurando respostas. Agora, você percebe que cada respiração, cada gesto, cada olhar, carrega o mesmo potencial de revelação que qualquer escritura sagrada. Porque a vida inteira é um texto vivo, escrito pela existência e lido pela sua consciência. O livro que nunca termina. Os textos espirituais mais profundos sempre ensinaram que a verdade não pode ser contida em palavras. Palavras apenas apontam para algo maior, mas não podem capturá-lo. É como tentar aprisionar o vento ou guardar a luz do sol numa garrafa. Por isso, o verdadeiro livro nunca termina. Você fecha as páginas físicas, mas ele continua se escrevendo nas conversas que você tem, nos pensamentos silenciosos, nos sonhos, nas decisões que toma. Cada dia acrescenta novas linhas. Cada escolha é uma nova frase. Cada revelação interior é como virar uma página e encontrar algo que você sempre soube, mas tinha esquecido. A consciência como papel e tinta. A vida escreve esse livro usando dois elementos principais, a consciência e a experiência. A consciência é o papel onde tudo é registrado. Sem ela, nada teria significado. Você poderia viver 1000 acontecimentos, mas sem consciência, eles passariam despercebidos, como tinta invisível. A experiência é a tinta. São os acontecimentos, as emoções, as descobertas, os encontros e desencontros que dão cor e forma à história. Quando a consciência desperta, você percebe que cada experiência, até mesmo as dolorosas, foi necessária para escrever a obra-prima que é a sua vida. Do papel de vítima ao papel de autor. Antes do despertar, muitos vivem a vida como vítimas da história. Por que isso aconteceu comigo? Por que tive que passar por aquilo? Depois do despertar, a pergunta muda. Você começa a perceber que nada foi contra você, mas para você. Cada desafio trouxe uma lição. Cada perda trouxe espaço para algo novo. Cada silêncio trouxe uma resposta mais profunda do que as palavras poderiam dar. E então, de leitor passivo, você se torna autor consciente. Em vez de esperar que a vida escreva por você, começa a escrever junto, com escolhas alinhadas à sua verdade mais profunda. O presente como página em branco. Um dos maiores presentes dessa compreensão é perceber que o passado já foi escrito, mas o futuro é uma página em branco. Não importa quantos capítulos antigos foram dolorosos ou confusos. A cada amanhecer, a caneta está na sua mão de novo. Você pode escrever algo completamente diferente a partir de hoje.
O universo não guarda rancor dos personagens que erram. Ele apenas continua oferecendo novas oportunidades de escrita, novos encontros, novas revelações. Quando a vida se torna sagrada, ao perceber que tudo faz parte de um livro vivo, o comum deixa de ser comum. Uma caminhada no fim da tarde torna-se um parágrafo de silêncio sagrado. Um abraço torna-se um verso de cura. Uma conversa profunda à mesa transforma-se em um capítulo de revelação. A vida não precisa de acontecimentos grandiosos para ser espiritual. Ela só precisa ser vivida com presença, porque presença é o que transforma cada página em escritura divina. A história que continua depois de você. Outro ponto profundo é perceber que esse livro não termina nem mesmo quando sua história pessoal termina. Assim como você está lendo capítulos que começaram antes de nascer, tradições, sabedorias, histórias de antepassados, outros lerão os frutos do que você viveu. Cada ato de amor, cada gesto de compaixão, cada semente de consciência plantada em outra pessoa continua escrevendo a história da humanidade, muito depois que você fecha os olhos desta vida. O leitor, o autor e a própria história. No fim das contas, não há separação entre leitor, autor e história. Você é os três ao mesmo tempo. O leitor, que observa e aprende com a vida. O autor, que faz escolhas e escreve novos capítulos. E a história, que se revela como um fluxo maior, onde cada página é perfeita exatamente como é. Quando essa compreensão amadurece, desaparece a necessidade de controlar tudo ou de entender tudo. Surge apenas uma confiança silenciosa. A certeza de que o livro sabe para onde está indo, mesmo quando você não sabe. A caneta agora está com você. Talvez este capítulo chegue para lembrar que você não é prisioneiro de capítulos antigos. Que, por mais longa que tenha sido a noite, o amanhecer sempre traz novas páginas em branco. A pergunta é, o que você vai escrever agora? Que tipo de história quer deixar para os próximos leitores? Seus filhos, netos, amigos, para o mundo? Porque, no final, todos nós estamos lendo e escrevendo juntos o grande livro da existência, e cada ato de consciência acrescenta uma nova linha de luz à história coletiva. Com este capítulo, encerramos este livro, mas não encerramos o aprendizado, porque a vida continuará escrevendo, e você continuará vivendo os próximos capítulos com mais clareza, mais confiança e mais presença. E talvez, da próxima vez que sentir que precisa de respostas, em vez de procurar outro livro, você apenas feche os olhos, respire e perceba. O livro sempre esteve acontecendo aqui, agora, dentro de você. O livro que continua escrevendo. Você respire fundo e ouça estas palavras como se viessem de um lugar além do tempo. Você buscou sinais, procurou respostas, leu páginas e mais páginas, esperando que algo mudasse. Mas a verdade, meu querido ouvinte, é que não foi apenas você quem encontrou este livro. Este livro também encontrou você, e isso não é coincidência, é destino, porque a vida não entrega sabedoria antes da hora. Ela espera o momento exato em que a alma está pronta. E se você está ouvindo isto agora, é porque a sua hora chegou. A partir de hoje, cada palavra lida, cada silêncio, cada sinal, tudo será diferente, porque você não é mais apenas o leitor. Você é o autor. A caneta está nas suas mãos. E o próximo capítulo não será escrito pelo medo, nem pelo passado, nem pelas vozes externas, mas pela sua consciência desperta, pela sua coragem de confiar no fluxo maior que sempre o guiou. Que este livro continue ecoando na sua vida muito além destas páginas. Que ele transforme a forma como você enxerga cada dia, cada encontro, cada escolha. E que, daqui para frente, você viva não apenas como quem lê a história, mas como quem encarna a sabedoria que encontrou. E agora, um convite especial.
Se este livro tocou sua alma, compartilhe-o com alguém que precisa ouvir essas palavras. Ajude essa mensagem a alcançar outros corações prontos para despertar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos livros, porque esta é apenas a primeira de muitas revelações que o universo tem para você. Afinal, o livro nunca termina. Ele continua escrevendo você.